Filho, filha, ouça com atenção. Vivemos um tempo que a Bíblia já havia anunciado, uma era em que o engano se veste de verdade, em que o mal assume aparência de bem e as trevas se disfarçam de luz. Nunca a humanidade teve tanta informação e, paradoxalmente, nunca esteve tão confusa. O inimigo não precisa mais se esconder nas sombras, ele agora fala dos palcos, sorri das telas e canta das rádios. O que antes era oculto, hoje é celebrado, e é por isso que o Espírito Santo nos chama a abrir os olhos espirituais. São Paulo advertiu em 2 Coríntios 11, chassi, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Essa é talvez a estratégia mais eficaz do inimigo, não parecer mal, mas parecer libertador, moderno e profundo. O mal não chega mais vestido de escuridão, mas com brilho, fama, música e frases que são positivas, porém carregadas de veneno espiritual. Nosso século transformou o engano em entretenimento, o ocultismo virou moda. O sobrenatural, espetáculo, o que antes era chamado pecado, agora é chamado de autenticidade. O que antes gerava vergonha, agora é postado com orgulho. Há jovens sendo doutrinados, sem perceberem, não em templos, mas em clipes, filmes e séries. O inimigo sabe que o olhar e o ouvido são portais. Por isso, ele invadiu as imagens e os sons. Ele sabe que uma música pode repetir uma mentira até que pareça verdade, que um filme pode normalizar o que Deus condena. O diabo sempre quis adoração, e hoje ele a recebe não com sacrifícios explícitos, mas com curtidas, aplausos e seguidores. Mas filho, filha, não te assustes. A palavra também prometeu que, mesmo no meio do engano, a luz de Cristo jamais será apagada. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Joel 8, 32. O problema é que muitos não querem mais conhecer a verdade, querem conforto, não conversão, querem bênção, não cruz. E é aqui que começa a nossa batalha. O combate espiritual da atualidade não se trava em cemitérios nem em florestas, mas na mente do coração. O campo de guerra é invisível, é a cultura, é a ideologia, é a influência. O inimigo não precisa possuir o corpo, se conseguir seduzir o pensamento. Quantos cristãos hoje vivem distraídos, entretidos, anestesiados, dormem espiritualmente, enquanto as forças contrárias à fé se fortalecem, rindo da nossa indiferença. E é por isso que Deus levanta profetas, pregadores, pais e mães vigilantes. O Senhor te chama, Sem, a ser sentinela da tua casa. Você já percebeu como até palavras sagradas estão sendo deturpadas? Luz, energia, manifestar, poder interior, tudo parece bonito, mas é um vocabulário espiritual que, muitas vezes, substitui o nome de Deus pelo nome do homem. O inimigo não te convida a adorar, abertamente. Ele apenas te ensina a adorar a ti mesmo. E quando eu ocupo o trono, Cristo é expulso do coração. Vivemos uma geração sedenta de sentido, mas bebendo água contaminada. Querem poder, mas rejeitam o Espírito Santo. Querem paz, mas não querem arrependimento. Querem luz, mas não querem a cruz. É essa incoerência que destrói lentamente a fé. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 4, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas se cercarão de mestres, segundo os próprios desejos. Esse tempo é agora. As redes sociais estão cheias de mestres espirituais, prometendo sucesso, paz e amor. Sem Deus,
Eles oferecem uma espiritualidade sem arrependimento, uma fé sem compromisso, uma salvação sem Salvador. Mas há um detalhe: tudo que não vem da cruz, vem do engano. A cruz é o critério que separa a luz verdadeira da luz falsa, porque a verdadeira luz custa algo, custa conversão, custa entrega, custa renunciar. A luz falsa é barata, mas cobra caro no fim. Por isso, a igreja te chama hoje a acordar. Não temas, mas discerne. O Espírito Santo te dá sabedoria. Peça a Ele que te ensine a enxergar o que está por trás das palavras dos artistas, das mensagens. Pergunte sempre: isso me aproxima de Cristo ou me afasta dele? Lombres, o engano, só prospera onde a verdade é ignorada. Quem mergulha na palavra de Deus tem discernimento. Quem vive em oração tem sensibilidade. Quem comunga frequentemente tem imunidade espiritual. Não se trata de medo, mas de vigilância. O inimigo é real, mas o Cristo ressuscitado é infinitamente maior. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu sua palavra, seu Espírito e sua igreja como bússolas, para não nos perdermos antes de seguirmos. Quero que você repita em silêncio, no coração: Senhor Jesus, eu não quero viver enganado. Abre meus olhos para ver a verdade, fecha meus ouvidos para as mentiras e guarda meu coração em tua luz. Essa é a oração que desperta a alma. Filho, filha, os próximos capítulos vão abrir teus olhos para realidades duras, mas necessárias. Não é para gerar medo, é para gerar libertação, porque só quem reconhece o engano pode viver na verdade. Lembra-se, o mal nunca entra gritando, ele entra sorrindo. Por isso, mantenha o coração humilde, o ouvido atento e a mente firme na palavra. O Espírito Santo vai te guiar por entre as trevas deste mundo e te manterá firme na luz, que não se apaga a luz de Cristo. Filho, filha, o inimigo já não se esconde. Ele descobriu algo que poucos perceberam. O palco é mais eficaz do que o pântano. A sedução é mais eficiente que o susto. Por isso, o diabo não aparece mais com chifres e tridente, ele aparece com microfone, maquiagem e milhões de seguidores. Ele não precisa assustar, basta entreter. Ele não precisa mentir descaradamente. Basta misturar meia verdade com meia mentira e chamar isso de arte, expressão ou liberdade espiritual. Jesus nos alertou: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Joe 10 must note. Ele vem somente para isso. E mesmo assim, vem disfarçado. O espetáculo moderno é sua nova liturgia. O show, o cinema, o streaming e as redes sociais tornaram-se templos. E neles se celebra não mais o Criador, mas a criatura. Vivemos uma época em que artistas são tratados como profetas, influencers como sacerdotes, e a fama se tornou sacramento. Milhões de jovens estão sendo catequizados não pela igreja, mas pelo algoritmo. O conteúdo que consomem todos os dias molda sua fé, sua moral. Seu sonho e, lentamente, o evangelho é substituído por frases de autoajuda com verniz espiritual. O inimigo aprendeu a usar a estética da luz para propagar a escuridão. Ele cria canções suaves com letras venenosas, cria filmes emocionantes com mensagens que desafiam a fé, cria discursos de amor que escondem rebelião contra Deus. Ele não precisa destruir a igreja, basta diluir o evangelho.
A Bíblia mostra que desde o início o inimigo quis ocupar o lugar de Deus. Subirei acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Is 14, Shusei. E hoje ele tenta fazer isso através de imagens e sons, colocando-se no centro da adoração humana. A idolatria moderna não é mais feita com estátuas de ouro, mas com rostos e marcas. Pessoas passam horas seguindo vidas alheias, desejando ser o que veem, esquecendo quem são em Deus. Perceba a sutileza. O inimigo não quer apenas corromper a moral. Ele quer redefinir a adoração. Ele quer que o ser humano troque o louvor por aplauso, a oração por performance, a humildade por vaidade. O pecado de Lúcifer foi querer os holofotes. E o mundo moderno é o palco perfeito para repetir essa tragédia em escala global. Mas filho, filha, não é sobre demonizar a arte, e sim sobre discernir o espírito por trás da arte. A beleza é dom de Deus. A música, o teatro, o cinema, tudo isso nasceu como expressão do divino. O problema é quando o dom se separa do doador, quando o talento serve ao ego, não à verdade, quando o palco se torna trono. São João nos alerta: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai. 1 João 2, 15 到16. A cultura atual vive dessas três forças: praça, aparência e poder. É nelas que o inimigo investe, porque são espelhos de sua própria queda. O espetáculo do mal é planejado. Há símbolos, letras, gestos e modas que não são casuais. Quando uma geração repete mantras sem perceber, ela está sendo doutrinada. Quando canções falam de invocar energia, abrir portais, manifestar universos, parecem poéticas, mas espiritualmente são convocações de forças estranhas ao Espírito Santo. Mas não te assustes, Deus não perdeu o controle. O Senhor permite que o mal se mostre para que os filhos da luz despertem. Ele nos chama a abrir os olhos, não para odiar, mas para resistir, não para fugir do mundo, mas para santificá-lo, com presença lúcida. Pergunta-se: o que entra pelos teus olhos e ouvidos todos os dias, que tipo de conteúdo forma tua mente e teu coração? O que você chama de diversão está te edificando ou te enfraquecendo? Há músicas que embalam a alma e outras que a embriagam. Há filmes que inspiram a fé e outros que roubam a esperança. Não precisamos viver com medo, mas com discernimento. O Espírito Santo não é censor, é professor. Ele nos ensina a separar o que ilumina do que contamina. Ele te dirá no íntimo: isso não te faz bem. Quando ouvir essa voz, obedecerá. Essa obediência é o escudo dos sábios. A cultura moderna é um campo de batalha disfarçado de festa. Há forças lutando por tua atenção, tua emoção, tua imaginação. Mas quem tem o Espírito de Deus não é massa de manobra, é sentinela. Por isso, escolha bem o que você aplaude. O que você exalta revela quem você serve. Aplaudir o que ofende a Deus é participar, mesmo que inconscientemente, da celebração errada. O apóstolo Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Cor 6. E aqui está o segredo da liberdade cristã. Não é fazer tudo, é escolher o que te mantém livre. O inimigo oferece prazeres que acorrentam. Cristo oferece renúncias que libertam. Rode, peça ao Senhor que purifique teu gosto, que tua alma se delicie com o que é santo.
que tua mente se encante com o que é verdadeiro, que teus olhos se alegrem com o que é puro. Reza comigo. Senhor Jesus, dá-me olhos de profeta e coração de criança. Ensina-me a reconhecer o Espírito por trás de cada palavra. Somei Maham. Purifica meus sentidos e faz-me adorador em espírito e verdade. Que eu não me perca nos brilhos do mundo, mas me fixe na tua luz eterna. Amém? Filho, filha, o espetáculo do inimigo é temporário, mas a glória de Deus é eterna. Que tua vida seja palco para a graça, não para a vaidade. Que tuas palavras sejam hinos, não ruídos, e que teu coração seja altar, não vitrine. Nos próximos capítulos, vamos abrir ainda mais essa cortina e ver como, por trás da fama, o mundo espiritual atua com sutileza, malombras. Quem caminha na luz não precisa temer o palco das trevas. Filho, filha, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas sua casa é um território espiritual. Cada som, cada imagem, cada objeto que entra pelas portas e janelas físicas também abre ou fecha as portas espirituais da tua vida. E o inimigo sabe disso? Ele não precisa invadir com violência. Basta que você o convide disfarçado de entretenimento, curiosidade ou moda. O livro dos Provérbios 4, 23 diz: guarda teu coração com toda vigilância, porque dele brotam as fontes da vida. Mas antes de guardar o coração, precisamos vigiar as portas que o alimentam: olhos, ouvidos, boca e ambiente. Essas são as 4 portas mais vigiadas pelo céu e, portanto, as mais atacadas pelo inferno. E a porta dos olhos. Jesus afirmou: se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Mão 6. A imagem me clara, aquilo que contemplamos molda, o que nos tornamos. Os olhos não são apenas janelas da alma, são portas da presença. O que você tem permitido que entre pelo olhar? Filmes, séries, imagens nas redes sociais, tudo carrega um espírito. Pode parecer inocente, mas cada imagem traz uma atmosfera. Há conteúdos que deixam o coração inquieto, pesado, triste. Mesmo sem motivos aparentes, é porque o olhar se tornou veículo de contaminação. Não é exagero. O inimigo sabe que um vício começa com um olhar, uma queda começa com uma curiosidade, e uma idolatria começa com uma admiração. Por isso, peça ao Espírito Santo que te dê o dom de santo tédio, a capacidade de se entediar com o pecado, que teu coração perca o fascínio pelo escuro. A porta dos ouvidos. A fé vem pelo ouvir. RM 10, 17. E a dúvida também. Rode. O inimigo fala com batidas musicais, vozes sedutoras, discursos embalados em palavras de empoderamento. Ele sabe que a mente humana repete o que escuta. Músicas que exaltam o ego, o desejo ou o ódio, abrem portais para influências invisíveis. Muitos jovens não percebem, mas cantam maldições sem saber. Filho, filha, o som tem poder criativo ou destrutivo. Deus criou o mundo com a voz. O inimigo tenta corromper o mundo pelo mesmo canal. Perguntas é: as palavras que ecoam na minha casa constroem fé ou espalham ruído? Troque o som da discórdia pelo louvor. O louvor é uma arma espiritual silenciosa que expulsa a escuridão sem precisar brigar. San, a porta da boca.
O que sai da boca revela o que entrou pelo coração. Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Elsie Six, nossas palavras são sementes espirituais, elas criam ambiente. Quando você murmura, amaldiçoa, reclama, você autoriza o desânimo a morar em sua casa. Quando você abençoa, louva, agradece, você convida o Espírito Santo a permanecer. Por isso, fale menos e reze mais. Quando sentir vontade de reclamar, respire e diga, Jesus, eu confio em ti. Essa frase é uma chave que tranca as portas que o inimigo tenta abrir com a língua. Sim, a porta do ambiente, as paredes da tua casa guardam memória espiritual. Os objetos, os sons e as palavras deixam marcas invisíveis. Há casas lindas por fora, mas espiritualmente abafadas, pesadas, sem paz. É porque há coisas guardadas que pertencem às trevas, livros, imagens, amuletos, lembranças de relacionamentos do passado, músicas com mensagens ocultas. A limpeza espiritual começa pelo discernimento. Ore e peça ao Espírito Santo, mostra-me o que não te agrada. E quando Ele mostrar, não hesite, não negocie com o escuro, não guarde um objeto amaldiçoado porque é bonito ou foi caro. A salvação da tua casa vale mais do que qualquer lembrança. No Antigo Testamento, Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, JS 24. Shawu, mas para que essa promessa seja real, é preciso purificar o território. Não adianta apenas colocar uma imagem santa se, ao lado, há um símbolo de idolatria. A luz não convive com a sombra. Exercício espiritual. Hold. Faça um exame da casa. Observe o que há nas prateleiras, nas paredes. Nos dispositivos digitais, pergunta, isso honra a Deus ou me afasta dele? Há músicas, filmes ou objetos que geram inquietação. Há ambientes onde a oração não flui. Senhor Jesus, entra em minha casa e toma posse de cada cômodo. Purifica o ar, as paredes e os objetos. Lava com teu sangue tudo que foi contaminado. Que a tua presença seja o perfume da minha morada. Depois, coloque uma música de louvor. Caminhe devagar pela casa e vá abençoando em nome de Jesus. Este lugar pertence à lui. A verdade espiritual, toda casa consagrada se torna um farol. Quando a luz de Cristo habita num lar, as trevas não suportam ficar. E essa luz começa em ti. Os ambientes refletem o dono. Se o teu coração é altar, tua casa será templo. Mas se o coração estiver distraído, a casa se torna vulnerável. Filho, filha, a santidade começa na sala de estar. Não é preciso viver com medo, mas com propósito. A presença de Deus é a melhor segurança espiritual que existe. E ela se instala quando o lar se torna lugar de oração. Então, decida hoje, tua casa será um refúgio, não uma vitrine. As tuas paredes cantarão louvor, teus cômodos respirarão paz. E o inimigo, ao passar, saberá, ali vive uma família que pertence à luz. Filho, filha, hoje precisamos abrir os olhos para algo que parece inofensivo, mas que é uma das armadilhas mais sutis do inimigo. A busca por energias espirituais, vibrações positivas e guias interiores. Tudo isso soa bonito, parece iluminado, mas é justamente aí que mora o perigo. As trevas não se apresentam com o rosto feio. O mal prefere a linguagem suave,
a aparência de sabedoria e o verniz do amor próprio, Raven Simonet, uma artista que muitos conheceram ainda criança na televisão, cresceu diante das câmeras, mas o que poucos percebem é que, junto com a fama, veio uma caminhada espiritual completamente desconectada da palavra de Deus. Ela mesma afirmou publicamente ter dons psíquicos de sentir energias, interpretar vibrações e conversar com guias espirituais. Usa meditação e técnicas de concentração para, segundo ela, fortalecer essas capacidades. Filho, filha, parece espiritual, mas é um atalho perigoso. A palavra de Deus é cristalina sobre isso. Não se ache entre vocês quem pratique a adivinhação, quem seja feiticeiro, quem me interprete pré-chagios, nem quem consulte os mortos. DT18, Shudalshar, não é dom, é engano, não é intuição santa, é comunicação com o mundo espiritual que não procede de Deus. Esses guias não são anjos da luz, mas espíritos enganadores. Eles dão sensação de poder, de conhecimento, de paz temporária, mas aos poucos envenenam a alma. É assim que o inimigo trabalha, oferece a aparência do poder sem a presença de Deus, o conforto sem a cruz, o dom sem o doador, e o preço disso é alto. Quando alguém abre o coração para uma prática contrária à palavra, está dando permissão legal para o inimigo agir. Raven e muitos outros acreditam que nasceram com dons espirituais e que podem canalizá-los para o bem. Mas Jesus disse algo fundamental: sem mem, nada podeis fazer. Joe 15. Sem a presença do Espírito Santo, qualquer manifestação espiritual é vazia e perigosa. Problema não é a sensibilidade. Deus nos criou sensíveis. O problema é a fonte. A água pode parecer cristalina, mas se brota de um poço envenenado, mata. Observe como o inimigo é inteligente. Ele se aproveita do desejo humano de se sentir especial. Ele sussurra: você tem um dom único. Você vê o que outros não veem. Você é diferente. E, sem perceba, a pessoa começa a buscar poder fora da obediência. É o mesmo pecado de Lúcifer. Querer o poder de Deus sem se submeter a Deus. Quantas pessoas hoje dizem acredito em energia, mas não em religião? É o novo evangelho do mundo. Espiritualidade sem santidade, fé sem conversão, emoção sem compromisso. Mas o cristão autêntico sabe que a verdadeira energia é o Espírito Santo. E ele não é uma força impessoal, é uma pessoa viva, amorosa e santa. Filho, filha, entenda, o Espírito Santo não é uma energia que se manipula, é um amigo que se adora. Ele não pode ser ativado com técnicas. Ele se manifesta em corações rendidos. Enquanto o mundo ensina, medite para atrair poder, o Evangelho diz: ajoelhe-se para receber graça. A diferença é radical. O ocultismo convida você a subir por esforço. O Evangelho convida a descer pela humildade. Deus não se revela aos sábios deste mundo, mas aos simples que se reconhecem necessitados. E por que tantos famosos se rendem a essas práticas? Porque o sucesso dá visibilidade, mas não dá sentido. O coração humano, sem busca consolo onde encontra brilho. É o vazio do palco que o Espírito Santo quer preencher. Mas, em vez disso, muitos buscam energias, forças e guias e se afundam cada vez mais em solidão espiritual. Se você já teve curiosidade sobre práticas como leitura de aura, astrologia, tarô,
meditação transcendental ou comunicação com espíritos. Saiba, essas experiências não são neutras. O inimigo usa a curiosidade como porta de entrada. Ele começa oferecendo respostas, depois prende pela dependência. A Bíblia não proíbe essas coisas. Por ciúme proíbe por amor, porque Deus sabe o que há do outro lado. Ele quer que busquemos a luz, mas a luz verdadeira, que é Cristo. No Evangelho, Jesus mostrou que o Espírito Santo é quem revela, guia e consola. Ele não precisa de instrumentos mágicos, nem de rituais. O Espírito fala no silêncio da oração, na palavra lida com fé, na Eucaristia, recebida com pureza. Quando você sente desejo de algo espiritual, não é errado, é sede, mas é preciso beber da fonte certa. A alma humana foi feita para o infinito e por isso, se não se sacia em Deus, se perderá em qualquer miragem. Filho, filha, não se engane com a linguagem da luz. Muitos falam de energia positiva, manifestar, vibrações boas, mas nenhum desses termos tem poder de salvar. A única palavra que liberta é Jesus. E quando esse nome é substituído por qualquer outro, a luz já se tornou sombra. Feche, rodeia todas as portas que o inimigo tenta abrir pela curiosidade. Diga, confia, Senhor Jesus, renuncio a toda comunicação com espíritos que não vêm de ti, quebrando todo pacto, toda prática, todo hábito que me afaste da tua verdade. Eu creio que o teu Espírito Santo é suficiente para me guiar. Te encontro toda luz, todo poder e toda sabedoria. Amém? Essa oração é o teu escudo, o discernimento é a tua espada e o amor de Cristo é tua fortaleza. Filho, filha, não busque o sobrenatural. Busque o Senhor do sobrenatural. Quem tem o Espírito Santo não precisa de guias, tem o próprio Deus habitando dentro de si. Filho, filha, nesta parte, precisamos tratar de um tema delicado, mas essencial. Os rituais espirituais que envolvem sangue e o engano das religiões que ainda o utilizam como forma de poder. Quando se fala sobre figuras públicas como Jennifer Lopez, o assunto desperta curiosidade, mas também serve de alerta espiritual para todos nós. Não estamos aqui para julgar pessoas, mas para discernir práticas. A palavra de Deus nos chama a ser sábios como as serpentes e simples como as pombas. MT 10, Chaleu. Isso significa que o cristão não vive de fofocas, nem de teorias conspiratórias, mas também não pode ser ingênuo. Há relatos e testemunhos que associam Jennifer Lopez às cerimônias de santeria, uma religião de origem afro-caribenha, que mistura elementos do catolicismo com cultos aos chamados orixás ou espíritos. Em algumas de suas formas, há sacrifícios de animais usados como oferenda para atrair proteção, prosperidade ou purificação espiritual. Mas a questão aqui não é a pessoa em si, é o espírito por trás da prática. A Escritura é clara, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. HB 10, C. E o mesmo livro de Hebreus nos recorda: Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados e está sentado para sempre à direita de Deus. HB 10, Shah. Ou seja, todo sacrifício posterior ao de Cristo é uma negação da cruz. O sangue dos animais, outrora permitido na antiga aliança, foi substituído para sempre pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Quando alguém recorre a rituais sangrentos buscando poder ou purificação, está dizendo mesmo sem perceber que a cruz não foi suficiente.
E esse é o maior engano do inimigo, sugerir que a obra de Cristo precisa de complementos, de atalhos espirituais, de cerimônias especiais, mas a fé cristã é simples e total. O sangue de Jesus é o único que tem poder para purificar, libertar e restaurar. E o fascínio do ritual, o ser humano sempre teve fascínio pelo mistério. Ver algo físico, um gesto, uma oferenda, um símbolo, dá a sensação de poder tangível. É por isso que muitas religiões antigas usavam o sangue como elo entre o humano e o divino. Mas dois, Cristo nos elevou a uma nova forma de adoração, a espiritual. Jesus disse à samaritana: vem a hora, chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Joe 4, Oshusen. Isso significa que o altar agora está dentro de nós. Não precisamos de sangue derramado, mas de coração rendido. Deus não quer vítimas no chão, quer corações no altar. O perigo das alianças, todo ritual é uma aliança. Quando alguém participa de cerimônias com sangue, ainda que para o bem, está assinando um contrato espiritual, e o inimigo é legalista. Se você lhe dá autorização, ele entra, mesmo que o motivo seja purificação, proteção ou energia positiva. O que parece inocente se transforma em laço. Há famílias que vivem ciclos de opressão, doenças, medos e confusões espirituais, justamente porque um ancestral, em algum momento, se envolveu em pactos desse tipo. Essas portas só se fecham com renúncia e consagração. Por isso, filho, filha, se algum dia você participou de algo assim, mesmo por curiosidade ou tradição familiar, entregue hoje tudo nas mãos de Jesus. O sangue dele é o único capaz de cancelar qualquer aliança feita nas trevas. O erro da mistura. A santeria e outras religiões sincréticas são perigosas, justamente porque misturam elementos cristãos com práticas pagãs, usam o nome de santos, velas, orações e até crucifixos, mas invocam espíritos estranhos à fé cristã. É o disfarce perfeito, parece devoção, mas é invocação, e essa confusão é uma das estratégias preferidas do inimigo. Lembre-se do que Paulo escreveu: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? 2 Cor 6, 14-15. Não há ponto em comum entre o altar de Deus e o altar do engano. Quem serve a Cristo deve servir somente a Ele. O chamado ao discernimento. Nem tudo que fala em Deus vem de Deus. Nem toda bênção é bênção. O Espírito Santo te dará discernimento se você pedir, antes de seguir conselhos espirituais, de aceitar orações de estranhos, ou participar de qualquer cerimônia. Senhor, mostra-me se isso vem de ti. E se o coração sentir perturbação, saia. A paz é o termômetro da presença divina. O poder do sangue verdadeiro. O sangue de Cristo é a resposta definitiva a todo ritual de sacrifício. Enquanto o mundo oferece sangue de animais, Deus oferece o sangue do seu Filho. Enquanto o mundo derrama para conquistar poder, Jesus derramou por amor, e o amor vence toda feitiçaria, todo pacto, toda maldição. Filho, filha, cubra-se todos os dias com o sangue de Jesus. Ao acordar, diga: Senhor,
Eu me cubro com teu sangue precioso, que nenhuma força das trevas tem acesso à minha mente, ao meu corpo ou à minha casa. Essa simples oração tem o poder de fechar todas as brechas, porque o inimigo reconhece o sangue do Cordeiro e teme. Leu o testemunho que liberta. Talvez você conheça pessoas que, em busca de sucesso, fama ou poder, recorreram a práticas estranhas. Não as condene, interceda. O verdadeiro cristão não aponta dedos, mas dobra os joelhos. Ore para que a luz de Cristo penetre nos bastidores da fama, nos estúdios, nas produções, e liberte os que estão presos a enganos espirituais. Deus é poderoso para transformar qualquer altar de idolatria em altar de salvação. Recemos juntos. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, eu renuncio a todo sacrifício que não vem de ti. Lavo-me em teu sangue precioso e declaro: só tu és o meu Salvador. Liberta os que estão presos em pactos espirituais. Revela-lhes a verdade da cruz e que nenhum engano permaneça oculto. Que o teu sangue cubra nossas famílias e purifique nossos lares. Em teu nome, Jesus, vencemos o mal. Amém. Lembre-se, o sangue de Jesus fala mais alto que qualquer ritual. Ele não apenas limpa, ele liberta. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Agora, cabe a nós viver como quem sabe que a vitória foi conquistada na cruz. Filho, filha, nesta parte, quero te conduzir a refletir sobre algo que parece inocente, mas que tem impactado profundamente a alma de uma geração. O poder espiritual da arte, porque o inimigo descobriu que o som encanta mais que o grito e a melodia seduz mais que a ameaça. Ele sabe que a canção pode se tornar oração ou feitiço. A artista Lana Del Rey é um exemplo claro de como o mal pode se travestir de beleza. Sua voz é suave, sua estética é poética e sua música, para muitos, soa como arte sofisticada, mas por trás dessa delicadeza existe uma escuridão espiritual declarada. Em 2017, ela convidou seus fãs a participarem de um ritual de bruxaria coletivo, um feitiço de amarração contra um líder político. Ela publicou as datas exatas dos rituais, sincronizados com as fases da lua, e confirmou publicamente: sim, eu fiz o feitiço. Filho, filha, isso não é metáfora, é feitiçaria literal. O que muitos tratam como engraçado ou artístico é, na realidade, invocação espiritual. E a palavra de Deus é direta: não se ache entre vocês quem pratique feitiçaria. DT 18. Sure? O problema não é apenas o ato em si, mas o espírito que o inspira. Lana se declara mística, acredita que pensamentos e palavras têm poder de moldar a realidade e, de fato, tem, mas, quando desvinculados de Deus, tornam-se armas do inimigo. Tiago 3 nos alerta: a língua é fogo, mundo de iniquidade. Com ela bendizemos o Senhor e com ela amaldiçoamos os homens. Cada palavra é uma semente espiritual. A bênção produz vida, a maldição produz morte. O problema, filho, filha, é que essa artista, como tantas outras, usa o dom da palavra e da melodia, dons criados por Deus, para propagar um feitiço coletivo, uma corrente espiritual, que ensina milhões de pessoas a amaldiçoar
em vez de abençoar. É tudo isso envolto em estética, vilas, luas, poesias, danças lentas, lágrimas e metáforas. É assim que o inimigo disfarça o veneno com beleza. E o veneno dolce da melancolia, ouça com atenção. Há músicas que parecem inofensivas, mas carregam uma atmosfera de tristeza constante. Um romantismo do desespero, um culto à dor, letras que falam de amor perdido, de vazio, de morte, de desistência. O mundo chama isso de arte sensível, mas espiritualmente é a alimentação do desânimo. O inimigo sabe que não precisa destruir tua fé com heresia. Basta te convencer de que viver dói demais. A Bíblia nos ensina: a alegria do Senhor é a nossa força. Sure. Mas a melancolia constante rouba essa alegria e, quando a força se vai, a alma se torna presa fácil. Perguntas o que eu tenho deixado tocar em meus ouvidos? Essas músicas me aproximam de Deus ou me mergulham em tristeza? Elas me fazem agradecer ou me fazem reclamar? A música tem poder porque entra sem pedir licença. Ela atravessa a razão e vai direto ao coração. Por isso, o diabo investe tanto nela. Enquanto muitos cristãos dormem, o inimigo compõe canções para distrair, adormecer e contaminar. A maldição disfarçada de empatia. Quando uma multidão canta junto uma letra de desespero, sem perceba, está profetizando derrota sobre si. Palavras repetidas se tornam realidades espirituais. Não é superstição, é princípio. Deus criou o mundo com palavras. O inimigo copia o método. O poder da confissão molda atmosferas. Quando Lana Del Rey convocou seus fãs a cantar feitiços, ela os fez participar de um ato espiritual coletivo, um culto, embora não o chamasse assim. E isso é muito sério, porque há jovens repetindo versos que invocam forças que eles não entendem. E, quanto mais cantam, mais dão força à escuridão, que se apresenta como expressão artística. Mas, filho, filha, não é a arte o problema. A arte nasceu de Deus. A música é a poesia, o ritmo, o símbolo. Tudo isso foi criado para louvar o Criador. O problema é quem ocupa o centro. Se a arte não glorifica a Deus, ela invariavelmente glorifica o homem e, em última instância, o inimigo do homem, Sam, o poder santificador da música sagrada. Se a música pode destruir, também pode curar. Há canções que libertam, porque são orações cantadas. Quando você canta um louvor, a atmosfera muda. Demônios não suportam o som da adoração verdadeira. Foi assim que Davi, tocando harpa, acalmou o espírito atormentado de Saul, 1 Samuel 16. Acho sim. A música é campo de batalha espiritual. E quem escolhe o que escuta está escolhendo o exército que seguirá. Faça o teste espiritual. Ouça uma música e perceba o que ela provoca. Seguirá paz, gratidão e fé vem da luz. Se gera inquietação, tristeza ou sensualidade, vem das sombras. Como fechar as portas da música contaminada? Não basta apenas deixar de ouvir, é preciso substituir. Quando o coração se esvazia de algo e ele busca preencher, troque o som que te puxa para baixo por cânticos que te elevam. Comece o dia com louvor. Encha a casa de adoração. O ambiente vai mudar e tua alma também. Reza com fé. Senhor Jesus,
Purifica meus ouvidos e minha voz, que tudo que eu escutar ou cantar seja canal de vida, que o som da minha casa seja um altar de louvor e que nenhuma canção das trevas encontre espaço no meu coração. O discernimento do artista cristão. Nem toda música precisa ser religiosa para ser boa, mas toda música boa é espiritual. Um artista pode cantar sobre amor, dor ou beleza e ainda glorificar a Deus, se faz isso com verdade. A diferença está na intenção e na atmosfera. Enquanto uns usam a arte para manipular emoções, outros a usam para curar corações. O cristão não precisa fugir da cultura, mas santificá-la. Você pode estar no mundo sem pertencer a ele. Você pode ser artista e profeta, cantor e intercessor. O palco também pode ser altar, se o coração for consagrado. Leu, oração e libertação. Filho, filha, se há músicas que marcaram tua vida, mas te prendem à dor, entregue, as rode. Não é errado ter lembranças, mas é perigoso idolatrá-las. Peça a Deus que transforme essas melodias em oração. Aquele refrão que antes te trazia nostalgia, pode agora se tornar louvor, se for colocado nas mãos certas. Senhor, tomo posse da tua música eterna. Fecha meus ouvidos para os feitiços da tristeza. Faz da minha voz um instrumento da tua paz, e que toda canção que me afastava de ti, agora se torne caminho de volta. Lana del Rey e tantos outros precisam de intercessão, não de ódio. Ore por eles. O Espírito Santo pode transformar até os lábios que amaldiçoam em bocas que louvam. E talvez, um dia, essas vozes que hoje encantam o mundo com feitiços, encantem o céu com adoração. Filho, filha, o som do teu coração é o que mais importa, que ele cante a melodia da vida e que nenhuma nota das trevas tenha espaço em ti. Filho, filha, nesta parte vamos falar sobre um fenômeno muito comum em nossos dias. O inimigo está maquiando a bruxaria com perfume de liberdade, cor de flores e brilho de autoexpressão. Ele não chega mais com feitiços sombrios, mas com linguagem de autoconhecimento, conexão com a natureza e empoderamento feminino. É a bruxaria reembalada, vendida como espiritualidade saudável e moda cultural. Um dos exemplos mais visíveis dessa tendência é a atriz Vanessa Hudgens. Ela se declara abertamente uma bruxa moderna, afirma ter dons espirituais. Desde a infância, diz sentir presenças, ver espíritos e falar com eles. Participa de cerimônias lunares, usa cristê, cartas de tarô e meditações voltadas a conectar-se com forças da natureza. Chegou a produzir um documentário visitando Salem, a cidade norte-americana famosa por julgamentos de bruxas. E ali declarou: estou me reconectando com minha ancestralidade espiritual. Filho, filha, isto é o engano perfeito, porque o mal não mais se apresenta como feiura, mas como beleza. A bruxaria moderna é vendida como amor próprio e cura interior, mas por trás dessa aparência doce, há o mesmo veneno antigo, o mesmo de Gênesis 3, quando a serpente disse: sereis como deuses. E o poder falso da natureza. A criação é boa, toda ela veio das mãos de Deus. As estrelas, as plantas, as pedras, os animais, tudo tem propósito, tudo canta a glória do Criador. Mas quando o ser humano deixa de adorar o Criador e começa a adorar a criação, ele enfeta a ordem divina. São Paulo adverte em Romanos 1,
Acho Wu trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Vanessa e muitos outros dizem buscar força nas fases da Lua, equilíbrio nas energias da Terra, mas a Lua e a Terra não são fontes, são reflexos. Quem dá vida ao universo é o Espírito Santo, quem sustenta o cosmos é Cristo. O verdadeiro poder não está na pedra que brilha, mas na palavra que cria. Quando alguém busca energia nos elementos da natureza, está, sem perceba, invocando forças espirituais que não vêm de Deus. Os cristãos, o tarô, os amuletos e os rituais lunares são portais espirituais disfarçados de terapias. Eles prometem equilíbrio, mas cobram a alma. A sedução do bem inofensivo, a estratégia do inimigo é simples. Ele retira o nome Satanás e coloca energia, remove bruxaria e escreve espiritualidade. Assim, as pessoas deixam de ter medo e passam a ter curiosidade. Mas o veneno, ainda que troque de frasco, continua veneno. O perigo é que as novas gerações, principalmente jovens e mulheres, estão sendo ensinadas que ser bruxa é ser livre. Ser bruxa é ser poderosa. Ser bruxa é honrar a natureza. Mas liberdade sem Cristo é ilusão, poder sem cruz é engano, e natureza sem Criador é idolatria. A verdadeira espiritualidade não é empoderamento, é dependência santa, não é buscar o poder dentro de si, mas reconhecer o poder que vem do alto. O coração que busca é o coração que Deus quer alcançar. Filho, filha, quando vês uma artista como Vanessa Hudgens buscando algo espiritual, não te escandalizes. Intercede, porque, no fundo, essa scelta é legítima. Todo ser humano tem um anseio por transcendência. O problema é quando, por falta de evangelização, essa sede é saciada em poços contaminados. O coração humano foi criado para o infinito e, se não encontra Deus, buscará qualquer brilho que o substitua. Por isso, a igreja precisa ser mãe acolhedora. Quantas pessoas buscam rituais porque não encontraram calor humano na fé? Quantas se encantam com comunidades místicas porque não sentiram acolhimento nas paróquias? Não basta condenar o erro, é preciso apresentar a beleza da verdade. C. O poder verdadeiro da pureza. A bruxaria moderna fala muito de intuição feminina, sabedoria da lua, poder do ventre, mas a mulher verdadeiramente espiritual é aquela que, como Maria, gera a luz no silêncio. A pureza não é fraqueza, é autoridade. Enquanto o mundo exalta a mulher que comanda energias, o céu exalta a mulher que acolhe o Espírito Santo. Maria nunca precisou de tarô para discernir. Ela ouvia, nunca precisou de cristais. Ela guardava no coração, nunca fez rituais lunares. Ela rezava à luz do mundo e o poder que nela habitou foi tão real que até hoje expulsa as trevas. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não é manipular forças, mas ser morada do Espírito. As consequências espirituais. Quando uma pessoa pratica rituais de bruxaria, mesmo os inofensivos, ela abre portais espirituais. Espíritos enganadores se aproximam travestidos de guias e começam a agir. Primeiro geram curiosidade, depois dependência e, por fim, confusão mental e emocional. Muitos relatam insônia, crises de pânico, sensação de presença, pesadelos, e não sabem por quê, mas estão
O coração que brinca com as trevas perde o sono da paz. Se isso já aconteceu contigo, não temas, há perdão e libertação. O sangue de Jesus é poderoso para fechar qualquer porta aberta. Tudo que foi consagrado fora de Deus pode ser reconsagrado a Deus. Reza comigo agora. Senhor Jesus, eu renuncio a toda prática de feitiçaria, mesmo aquelas que pareciam boas. Renuncio a toda invocação de energia, a toda dependência de objetos. E declaro que só o Teu Espírito Santo é minha fonte e meu guia. Entra na história da minha vida. Fecha as brechas. Cura minhas curiosidades e me ensina a confiar em Ti. Eu Te consagro minha alma, minha casa e minha família. Tu és minha luz e minha força. Amém. Luke, a resposta cristã, a melhor maneira de combater o engano é viver a verdade com alegria. Não precisamos de rituais, temos os sacramentos, não precisamos de tarô, temos a palavra, não precisamos de cristais, temos a Eucaristia, onde o próprio Deus habita. Não precisamos das fases da lua, temos o sol da justiça que nunca se apaga. Filho, filha, o mundo grita, acredite em si mesmo, mas o Evangelho sussurra, acredite em Deus, que acredita em você. A diferença está no destino. Um leva à exaustão, outro à salvação. O poder que o inimigo oferece é barulho, o poder de Deus é paz. O primeiro domina, o segundo liberta. Hold, escolha o verdadeiro poder, escolha ser templo, não feiticeiro, escolha ser morada, não canal, escolha ser santo, filho, filha. Talvez esta seja uma das maiores confusões espirituais do nosso tempo. A mistura entre fé e autoajuda, entre o Espírito Santo e o espírito da vibração positiva. Vivemos em uma era em que a palavra cura aparece em todos os lugares, mas raramente se fala de cura da alma. É o novo disfarce do velho engano. O inimigo deixou o altar e vestiu roupas de terapeuta. A cantora Lizzo, tão popular entre os jovens, é um retrato fiel desse fenômeno. Ela fala de amor, aceitação e força interior, valores que parecem belos, mas que escondem uma raiz espiritual confusa. Lizzo mistura fé, meditação e práticas místicas baseadas em cristais, vibrações e energias. Em seus shows e entrevistas, fala abertamente sobre elevar a frequência, invocar o eu superior e canalizar poder. Muitos a veem como exemplo de positividade, mas poucos percebem que essa positividade é um evangelho sem Cristo, uma religião do eu. O mundo aplaude quem prega o amor próprio, mas rejeita quem prega o amor de Deus. E é aí que está o problema, porque amor próprio sem cruz é idolatria de si mesmo, e a idolatria do eu. A mensagem de Lizzo e de tantos outros é uma atualização da mentira original da serpente. Sereis como deuses. Gentry, Wu. O novo paganismo se chama autoespiritualidade. Não há mais ídolos de pedra, mas espelhos. Não se oferecem sacrifícios a divindades externas, mas horas de adoração. A própria imagem. As redes sociais se tornaram templos e o altar é o eu. O segmento virou forma de culto e as canções, mantras modernos de exaltação do ego. O inimigo sabe que o narcisismo é o veneno mais doce. Quem o bebe não sente gosto de maldade, sente gosto de poder. Mas a palavra diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Junior 17. Woo.
E isso vale também para quem confia em si mesmo mais do que em Deus. O cristão é chamado à autoestima, sim, mas baseada em Deus, não no espelho. A diferença é simples. O amor próprio do mundo diz: eu sou suficiente. O amor verdadeiro diz: Deus é suficiente em mim. O engano do bem-estar espiritual. Filho, filha, perceba como o inimigo é sutil. Ele trocou a palavra pecado por energia negativa, arrependimento por autocura, oração por meditação guiada. Mas o problema não é a terminologia, é o conteúdo, porque toda prática espiritual que não reconhece Jesus como centro é idolatria disfarçada. Quando alguém acende incenso para equilibrar chakras, coloca cristais para atrair prosperidade, ou medita para elevar a vibração, está praticando uma forma moderna de feitiçaria emocional. Pode parecer saudável, mas espiritualmente é perigoso, porque substitui a ação do Espírito Santo por uma energia impessoal. A paz que vem dessas práticas é temporária, um alívio psicológico, não uma libertação real. A verdadeira paz é fruto da reconciliação com Deus. Sem arrependimento, não há cura, há apenas anestesia. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso. Nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1TM4. E esses espíritos enganadores são sorridentes, inspiradores, cheios de frases bonitas, mas vazios de cruz. Sem a busca por vibração e o vazio interior, Liso fala muito sobre elevar a vibração, mas vibração é movimento, e movimento sem direção é cansaço. A alma não precisa vibrar, precisa descansar em Deus. O mundo te manda subir, mas o Evangelho te ensina a ajoelhar. O segredo da verdadeira força está em se render, não em se exaltar. Quem busca vibração sem presença de Deus está como o mar agitada, fazendo muito, mas esquecendo da parte essencial, LC10. Cristo é a vibração perfeita, a única frequência capaz de harmonizar corpo, mente e espírito, porque Ele é o próprio Verbo que se fez carne. C. O falso empoderamento. A mensagem de Liso parece libertadora. Ame-se como é, viva sua verdade, não deixe ninguém te limitar. Mas, espiritualmente, isso é um convite para o orgulho travestido de amor próprio, porque o amor verdadeiro e humilde busca o bem do outro, não apenas o próprio prazer. E quando o empoderamento se torna desculpa para rejeitar a correção, negar a verdade e silenciar a consciência, ele se transforma em prisão dourada. O Espírito Santo não empodera o ego, ele santifica a pessoa. Ele não diz: faça tudo o que sentir, mas faça o que é justo. Mesmo quando não sentir, como discernir o espiritual do emocional? A pergunta-chave é: essa prática me leva a depender mais de Deus ou mais de mim mesmo? Se a resposta for de mim, então não é fé, é feitiçaria emocional. A fé cristã não elimina as emoções, mas as submete ao amor divino. O Espírito Santo não eleva a vibração, ele transforma o coração. Ele não diz confie na sua energia, ele diz confie na minha graça. Leu a cura verdadeira. Filho, filha, talvez você tenha buscado paz em lugares errados e isso não te faz mal, te faz humano. Todos nós, em algum momento, procuramos remédios para a alma, mas Deus te trouxe até aqui para dizer: a tua cura está em mim. O bem-estar que o mundo oferece é momentâneo. O que o Espírito Santo oferece é eterno
Ele não promete ausência de dor, mas presença de sentido. Ele não te coloca acima dos outros, Ele te coloca no colo do Pai. Rezé comigo. Senhor Jesus, eu renuncio a toda espiritualidade sem cruz. Entrego-te meu coração cansado e confuso. Que tua paz, não a paz do mundo, habite em mim. Liberta-me do orgulho disfarçado de autocuidado e ensina-me a cuidar de mim como quem cuida de um templo teu. Espírito Santo, sintoniza meu coração com o teu, que minha vibração seja o som do teu amor. Amém. Sim, a missão dos filhos da luz. Filho, filha, o mundo está cheio de gurus falando de energia, mas Deus está levantando filhos e filhas cheios do Espírito Santo para lembrar que o amor não é uma força, é uma pessoa. Quando você vive em paz, confia e ama. O Espírito de Deus brilha em você, e isso é mais poderoso do que qualquer cristal. O inimigo te oferece auto-amor para te separar de Deus. Cristo te oferece amor eterno para te unir a Ele. Escolha a fonte certa e quando o mundo te convidar a vibrar, responda com mansidão. Filho, filha, nem toda ameaça à fé chega com velas pretas e rituais explícitos. Às vezes, perigo vem com linguagem refinada, livros bonitos e um convite à profundidade. Não é a escuridão gritante da bruxaria, é a penumbra sedutora do misticismo sem Cristo. É aqui que muitos, feridos pela religião ou frustrados com a comunidade, procuram algo mais e encontram sistemas complexos que prometem significado, mas não entregam salvação. A história pública de Ariana Grande é um retrato dessa dinâmica. Não estamos para julgar sua alma. Deus conhece o coração, mas é útil discernir o caminho. Após conflitos com ensinamentos e atitudes de pessoas na igreja, ela se aproximou de correntes místicas, como certas leituras populares de Cabalá, buscando respostas espirituais. Esse movimento não é bruxaria clássica, mas é um atalho perigoso, um labirinto intelectual que fascina a mente, enquanto afasta o coração da simplicidade do Evangelho. A dor é real. Quando alguém se sente ferido por pessoas da igreja, nasce um vazio. O inimigo aproveita essa brecha para sugerir: a fé é limitada. Venha para algo mais profundo, secreto, exclusivo. É assim que muitas almas sinceras acabam trocando a pessoa de Jesus por mapas simbólicos, números, diagramas, níveis e luzes esotéricas. O problema não é estudar, o problema é substituir o Senhor por uma cartografia do invisível. São Paulo já alertava: cuidai, para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. CL2, 8, note. O risco aqui não é o escândalo do pecado explícito, mas a sofisticação vazia, vãs sutilezas capazes de desviar o olhar do essencial. O Evangelho é profundo, sim, mas sua profundidade não está em segredo oculto, está em um Deus que se fez simples, carne e pão. O fascínio dos sistemas místicos é prometer acesso privilegiado a camadas de sentido que só alguns entendem. Isso massageia o ego e acalma a ferida da rejeição. Se não me aceitaram na igreja, serei especial aqui. Mas o Cristo do Evangelho não cria castas de iluminados. Ele parte o pão para todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Joe 14. 6 Newtonão. Há atalho secreto. Não há senha mística. Há uma pessoa que se deixa encontrar pelos humildes
O que fazer, então, quando vemos celebridades ou amigos nossos buscando essas trilhas? Primeiro, compaixão. Feridas não se curam com sermões duros. Toda alma que migra para misticismos, muitas vezes, está dizendo: eu estava com fome e não me deram de comer. A igreja precisa ser casa do pão e do abraço. É possível unir verdade e ternura, não relativizar a fé e, ao mesmo tempo, acolher quem cambaleia. Segundo, Clarisa, distinguir mística cristã, a contemplação dos santos, a oração silenciosa, a união com Deus pela graça de esoterismo técnicas que tentam subir por escada humana. A mística cristã é graça, o esoterismo é tática. A mística cristã nasce da Eucaristia e da palavra. O esoterismo nasce de métodos que prometem poder. A mística cristã te faz menor e mais amoroso. O esoterismo te faz diferente e autocentrado. Terceiro, discernimento. Eis sinais de confusão espiritual. Substituir o nome de Jesus por termos vagos luz, energia, universo. Preferir chaves secretas à obediência simples ao Evangelho. Trocar sacramentos por rituais privados. Trocar a paróquia por um círculo elitista de iniciados. Sentir inquietação diante do Santíssimo, mas euforia diante de técnicas. Se você reconhece algo disso em si, não se culpe, converta-se. A conversão, aqui, que é voltar à fonte. Cristo vivo. Não se trata de negar toda busca intelectual. Deus ama a inteligência, mas de reordená-la. Primeiro, Jesus. Depois, os estudos. Primeiro, a igreja. Depois, os símbolos. Primeiro, a graça. Depois, a cultura. Pergunta prática. Como volto? Comece pelo simples que é grande. Adoração eucarística. Sente-se diante de Jesus. Não busque método, busque presença. Diga: Senhor, eu voltei. Evangelho diário. Leia um trecho curto e repita uma frase. A palavra quebra as teias da confusão. Confissão. Leve a ferida e a curiosidade ao sacramento. Deixe a misericórdia reordenar os afetos. Comunidade. Procure uma paróquia viva, um grupo de oração, um diretor espiritual. Feridas relacionais se curam em relacionamentos saudáveis. Jejum de segredos. Por um tempo, suspenda leituras esotéricas. Vídeos interpretativos. Numerologias. Dê espaço para Deus falar sem ruídos. E quanto a Ariana? Reze por ela. Celebridades respiram ar rarefeito, pressões, expectativas, grandes perdas. Deus ama cada um e pode chamar pelo nome no meio de um estádio. Quando rezamos por quem está em evidência, evangelizamos multidões sem sair do quarto. Diga: Jesus, visita o coração dela, mostra-te como tu és. Manso e humilde, Senhor e amigo. Uma palavra para a igreja: não empurre os feridos para fora. O zelo pela doutrina deve caminhar com mansidão pastoral. Jovens confusos precisam encontrar na paróquia clareza sem humilhação. Precisam ver alegria nos rostos, beleza na liturgia, caridade nas conversas. A verdade sem amor vira martelo. O amor sem verdade vira névoa. O Cristo inteiro une ambos. Talvez você pergunte: mas e se eu gosto de símbolos? Números, camadas. A fé católica é riquíssima. A liturgia, os salmos, a arte sacra, a teologia mística de Teresa de Ávila e João da Cruz.
o rosário com seus mistérios. Tudo isso é oceano de profundidade sem sair de Jesus. Não é preciso buscar fora. A casa do Pai tem quartos infinitos. Termino com 3 atos de realinhamento, faça por 9 dias. Ato 1, profissão de centralidade. Jesus, tu és o centro. Renuncio a todo atalho espiritual. Ti incontro tudo. Ato 2, entrega da ferida. Nomeia a dor que te afastou o escândalo. Frieza, rejeição, e deposite-a no coração de Cristo. Ato 3, comunhão concreta. Marque missa semanal, além do domingo, ou 1 hora fixa de adoração. A fidelidade abre janelas. Rezimos. Senhor Jesus, protege-me da confusão que se veste de sabedoria, cura as feridas que me fizeram buscar atalhos. Me sede somente de ti, palavra viva e pão do céu. Espírito Santo, fecha as portas das sutilezas vazias e abre a simplicidade dos santos. Acolhe os que se perderam em labirintos e traz de volta os que te amam, mas estão confusos. Maria, Mãe da Igreja, guarda-nos no caminho seguro da fé. Amém? Filho, filha, o Evangelho não é um enigma a decifrar, é um rosto a amar. A luz que procuras não está num código, está no olhar de Cristo. Volta para Ele, e tudo mais encontrará seu lugar. Filho, filha, até aqui denunciamos armadilhas espirituais, analisamos símbolos, letras e ambientes. Agora precisamos dar um passo igualmente essencial, aprender a discernir sem desamar. Porque se o diabo nos tenta com o erro, também nos tenta com a dureza. Ele sabe que um coração indignado pode se tornar um coração impiedoso quando a verdade perde a caridade, o Evangelho perde a credibilidade. Jesus é o nosso paradigma. Ele nunca relativizou o pecado, mas nunca humilhou o pecador. Com a samaritana, tocou no ponto da vida afetiva desordenada e, ao mesmo tempo, abriu-lhe a fonte da água viva, cf. João 4, com a mulher adúltera, expôs o pecado diante da luz e a ergueu com ternura. E eu também não te condeno. Vai e não peques mais. João 8, Seri, repair. Verdade firme, mais amor concreto, igual à libertação. Eis a matemática do céu. Em tempos de confusão cultural, muitos de nós nos vemos tentados a responder à altura, endurecendo a linguagem, ridicularizando pessoas públicas ou colecionando provas para vencer debates. Mas guerra espiritual não é concurso de sarcasmo, é combate pelo coração. Nosso objetivo não é ganhar discussões, mas ganhar irmãos. O inimigo não teme quem grita mais, ele teme quem ama melhor. Um discernir, sem rotular a pessoa inteira. Discernimento cristão não confunde atos com identidade. Chamamos pecado de pecado porque amamos a pessoa que o pratica e queremos sua cura. Rótulo, ao contrário, encarcera. Quando definimos alguém por sua queda bruxa, enganador, pervertido, amputamos a possibilidade da graça. Deus nunca reduz ninguém ao pior dia da sua história. Ele nos olha desde o futuro que a misericórdia pode construir. Por isso, ao analisar celebridades ou influenciadores, separe o juízo do ato da sentença definitiva. Diga, essa prática é contrária a Deus. Em vez de, essa pessoa é irrecuperável. O primeiro enunciado abre espaço para a conversão. O segundo fecha a porta do céu na cara de quem mais precisa de ar.
2, firmeza doutrinal, não é grosseria espiritual. Há quem confunda clareza com agressividade. A clareza é luz. A agressividade é fogo que queima pontes. São Pedro pede que estejamos sempre prontos a responder sobre a esperança que há em nós com mansidão. E respeito 1 PD 3. Shivu. Mansidão não é timidez, é força sob controle, é saber dizer não sem esmagar, dizer sim sem bajular. E ainda não com paciência, quando corrigir, pergunte, minhas palavras abrem ou fecham? Constroem o desmoronam. O zelo sem mansidão cria órfãos do altar, e muitos que hoje buscam espiritualidades alternativas o fazem porque foram feridos por verdades lançadas como pedras. 3, ampere misericórdia, que vê o contexto. Jesus via as pessoas por inteiro. Ele sabia do cansaço de Pedro, do temperamento de Tiago e João, do passado de Madalena, da curiosidade honesta de Nicodemos. A misericórdia não relativiza a culpa, mas reconhece a história. Antes de reagir a alguém que professa erros públicos, pergunte-se que feridas, pressões, solidões e perdas estão por trás. Isso não desculpa o pecado, mas molda nossa resposta. Na cultura das celebridades, há pressões inimagináveis, contratos, expectativas, agenda extenuante, medo do esquecimento, exigência de conteúdo constante. Muitos recorrem ao oculto por carência, medo, luto, fracasso afetivo. O remédio cristão começa por ouvir e rezar 4 regras de ouro para falar da fé em ambientes polarizados. Comece pelo bem, reconheça o que é verdadeiro, belo ou humano na experiência do outro. A ponte nasce onde encontramos um traço de verdade. Mostre o remédio, não só a doença. Não basta dizer isso é errado. É preciso indicar aqui está o caminho. Proponha sacramentos, comunidade, direção espiritual, conte testemunhos. Muitas pessoas saíram do ocultismo pela experiência de amor na igreja. Histórias tocam onde argumentos não alcançam. Fale de Jesus. Não apenas de moral, sem a pessoa. Já a ética vira peso. Com a pessoa, a ética vira caminho de liberdade. 5. O exame do coração militante. Quem combate o mal corre o risco de amar a batalha mais do que as almas. Sinais de alerta. Prazer em expor quedas alheias. Desejo de vencer debates. Raiva constante. Falta de oração pelos que criticamos. O antídoto é simples e exigente: interceder diariamente por quem nos escandaliza, rezar. Muda o tom da alma. Quem reza por alguém não consegue odiá-lo por muito tempo. Reze assim: Jesus, mostra-me como tu vês essa pessoa. Guarda-me da superioridade espiritual. Usa-me para restaurar, não para humilhar. 6. Ampere pedagogia da proximidade. A missão não se faz de longe. É na proximidade paciente que os corações se abrem. Com filhos e adolescentes, mas ainda não basta proibir. É preciso acompanhar. Escute suas músicas juntas. Pergunte o que sentem. Explique o porquê dos limites. Demonize manos. Formate. Mas a autoridade que não explica gera rebeldia. A amizade que não forma gera imaturidade. Com amigos e colegas, pratique a tríade. Presença, coerência e esperança. Presença, esteja, coerência, viva o que crê. Esperança, acredite na possibilidade de mudança. 7. O estilo de Jesus, verdade que cura. Observe o método do Senhor. Ele nomeia o pecado,
anuncia a graça e propõe um caminho. Zaqueu, deixe depressa, hoje quero ficar na tua casa. LC 19, ampere mulher adúltera. Vai e não peques mais. Giotto, o jovem rico, vende, dá aos pobres e vem. Mac 10. Em cada encontro, uma combinação de firmeza e ternura. Esse é o molde da pastoral do coração. 8 ferramentas práticas para uma linguagem que salva os anos. Não vocês. Todos precisamos de conversão. Em vez de vocês estão errados, prefira perguntas abertas. O que você busca quando faz tal prática? Perguntas revelam sedes. Propõe experiências. Posso te acompanhar numa hora de adoração? A presença de Jesus fala por si. Evite ironia. O sarcasmo é um coquetel de vaidade com impaciência. Desagrega e humilha. Celebre pequenos passos. Cada renúncia, cada abertura à graça merece encorajamento. 9, amor, que protege a verdade, verdade que protege o amor. A caridade sem verdade vira permissividade, a verdade sem caridade vira tirania. O cristão maduro carrega as duas. Quando defendemos a fé, defendemos pessoas que serão destruídas se a fé for diluída. Quando amamos pessoas, amamos tanto que recusamos deixá-las no erro. É essa tensão bela que nos torna sal e luz. MT5, 10 exercício espiritual. Língua mansa. Espinha firme. Durante 7 dias, proponha-se a bênção imediata de quem te irrita. Senhor, abençoa e ilumina. Jejum de ironia, nenhuma piada às custas da fé alheia. Um ato de proximidade com alguém confuso espiritualmente. Café. Uma mensagem, um convite para rezar. Uma hora de adoração oferecendo por celebridades e formadores de opinião, pedindo ao Senhor que visite seus bastidores. Recemos juntos. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, dá-me olhos límpidos para discernir e mãos ternas para acolher. Livra-me da dureza que humilha e da fraqueza que omite. Ensina-me a falar a verdade com amor, a corrigir sem ferir, a alertar sem acusar. Espírito Santo, faz de mim um guardião da caridade e da doutrina. Dá-me paciência com os que tropeçam, coragem diante dos enganos e alegria ao ver qualquer sinal de conversão. Maria, Mãe da Misericórdia, educa meu coração à imagem do teu Filho. Amém. Filho, filha, não lutamos contra carne e sangue. F6. Do outro lado, não há inimigos humanos, há almas amadas. Mesmo quando feridas e confusas, o céu toca a terra, quando a verdade encontra a compaixão. Caminhe assim, espinha firme, coração doce. E então, quando denunciares as trevas, tua vida será, por si, uma lâmpada que aponta o caminho de volta. Filho, filha, agora chegamos a uma parte prática e espiritual. A limpeza da casa e da alma, porque não adianta reconhecer o perigo se continuamos convivendo com ele. O inimigo não se assusta com palavras. Ele teme decisões concretas. Quando um cristão decide santificar o espaço onde vive, os muros do inferno tremem. O lar é mais do que tijolo e telhado. É um santuário doméstico. A primeira igreja foi o lar de Maria, José e Jesus. Ali se rezava, se trabalhava, se descansava. E tudo era santo. O demônio, sabendo disso, tenta profanar nossas casas como objetos, músicas, imagens e hábitos que atraem a contaminação espiritual. Hoje,
Deus te convida a uma revisão profunda. Que tipo de atmosfera habita teu lar? E o inventário espiritual, comete a simples, faz um inventário. Como quem examina o coração, passa pelos cômodos, pede ao Espírito Santo: Senhor, mostra-me o que aqui não te agrada. Olha teus livros, quadros, arrupas, enfeites, acessórios, filmes, músicas, perfumes, incensos, até presentes antigos. Tudo comunica algo a objetos inocentes e a objetos consagrados, a forças estranhas, mesmo que pareçam souvenirs. O critério é a paz interior. Quando tocares algo e sentires desconforto ou peso, não ignores. O Espírito Santo fala pela paz. O inimigo se denuncia pela inquietação. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou algo aponta para Deus, ou abre brecha para o adversário. Or, o poder da decisão radical. Muitos cristãos falam de libertação, mas hesitam em romper, guardam talismãs como recordação, livros por curiosidade, ou músicas porque marcaram a juventude, mas os demônios não respeitam nostalgia. Qualquer brecha acerbe demorada, não basta guardar numa caixa, é preciso eliminar. A Bíblia é clara. Os que praticaram artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. At 19, Shijo, a purificação não é simbólica, é concreta. Se algo representa o mal, não o doas. Destrói, não passes adiante o veneno que te feriu. Rasga, quebra, queima a insegurança, jogando as cinzas fora e, ou fazer-lo. Ora, Senhor, consagro este espaço a Ti, que toda contaminação cesse. Toma posse desta casa. San, o poder da palavra no lar, du poids de l'ampar, enche o ambiente com o que é santo. Coloca uma Bíblia aberta, Salmo 90, e ou João 1, não como amuleto, mas como sinal de aliança. Toca músicas de louvor, acende uma vela diante do crucifixo com prudência e oração. A luz física se torna símbolo da luz espiritual. Os anjos amam casas onde a palavra é proclamada. Os demônios fogem de lares onde se ouvem orações. A atmosfera muda e até o ar parece mais leve. Se o perigo das pequenas concessões, a contaminação nem sempre vem por grandes pecados, mas por pequenas tolerâncias, um filme só por diversão, uma piada sem maldade, uma música que relaxa e, pouco a pouco, a sensibilidade espiritual adormece. O inimigo não invade de uma vez. Ele seduz em migalhas. Exemplo, uma série que normaliza o adultério, um cantor que mistura oração e erotismo, um vídeo espiritual que fala de energia universal. São doses de anestesia espiritual. Cada vez que aceitas uma, tua alma fica menos atenta. Por isso, o chamado de hoje é a vigilância amorosa. Guarda o teu coração, porque dele procede a vida. PV4, Asher San. A bênção dos objetos e dos lares. Deus santifica a matéria. Ele fez o barro e o transformou em homem. Fez a água e a transformou em sacramento. Por isso é bom e necessário abençoar o lar e os objetos de devoção. Convida um sacerdote ou ministro, pede a bênção para a tua casa. Coloca água benta nas portas, sal abençoado.